Seção 3ª. Do Poder Judiciário. Subseção 1ª. Disposições Gerais. Artigo 96. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1º. O Tribunal de Justiça. Inciso 2º. Revogado pelo artigo 5º da Emenda à Constituição nº 63, de 19 de julho de 2004. Inciso 3º. O Tribunal e os Conselhos de Justiça Militar. Inciso 4º. Os Tribunais do Júri. Inciso 5º. Os Juízes de Direito. Inciso 6º. Os Juizados Especiais. Artigo 97. Ao Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira. Parágrafo 1º. Quando o regular exercício das funções do Poder Judiciário for impedido pela não satisfação oportuna das dotações que lhe correspondam, caberá ao Tribunal de Justiça, pela maioria de seus membros, solicitar ao Supremo Tribunal Federal a intervenção da União no Estado. Parágrafo 2º. As custas e os emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça. Artigo 98. Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias do Estado e de suas alterações, observados os seguintes princípios. Inciso 1º. O ingresso na carreira se dará no cargo inicial de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Estado de Minas Gerais, em todas as fases, sendo exigidos o título de bacharel em Direito e, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação. Inciso 2º. Promoção de entrância para entrância, por antiguidade e merecimento, alternadamente, observado o seguinte. Alínea A. Na apuração de antiguidade, o Tribunal de Justiça poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme procedimento próprio, assegurada a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Alínea B. A promoção por merecimento pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância, desde que integre o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago. Alínea C. A promoção por merecimento, atendido o disposto na alínea anterior, resultará de lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça, composta pelos nomes mais votados dentre os que tenham obtido maioria de votos dos membros do órgão, e se procederá, para alcançá-la, até 3 votações, examinados, em primeiro lugar, os remanescentes de lista anterior. Alínea D. A aferição do merecimento será feita conforme o desempenho, observados os critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição, a frequência e o aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, oficiais ou reconhecidos, bem como o funcionamento regular dos serviços judiciais na comarca. Alínea E. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Alínea F. Não será promovido ou removido a pedido o juiz que retiver, injustificadamente, autos em seu poder além do prazo legal, ou que mantiver processo paralisado, pendente de despacho, decisão ou sentença de sua competência, enquanto perdurar a paralisação. Inciso 3º. O acesso ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar far-se-á, alternadamente por antiguidade e merecimento, apurados, respectivamente, entre os juízes de direito da entrância mais elevada e entre os juízes auditores. Inciso 4º. Serão previstos cursos oficiais de preparação,
Aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Inciso 5º. A aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 36 desta Constituição. Inciso 6º. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Inciso 7º. A criação ou restauração de comarca ou vara importará a previsão das respectivas estruturas administrativa, judiciária, notarial e de registro definidas na Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Inciso 8º. O ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público, fundar-se-á, em decisão pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Inciso 9º. Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e as decisões, fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados ou somente a estes, nos casos em que a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público no que se refere à informação. Inciso 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e tomadas em sessão pública, e as disciplinares, tomadas pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial, assegurada a ampla defesa. Inciso 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído o órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade, e a outra metade, por eleição pelo Tribunal Pleno. Inciso 12. A remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas B, D, I e F do inciso 2º. Inciso 13. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedadas férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, e seu funcionamento será garantido, nos dias em que não houver expediente forense normal, por juízes em plantão permanente. Inciso 14. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Inciso 15. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório. Inciso 16. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Parágrafo único. Revogado pelo artigo 1º da Emenda à Constituição nº 71, de 31 de agosto de 2005. Artigo 99. 1/5 dos lugares dos tribunais de segundo grau será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados pelos órgãos de representação das respectivas classes em lista sextupla. Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará a lista tríplice e enviará ao governador do Estado, que, nos 20 dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação. Artigo 100. São garantias do magistrado. Inciso 1º. Vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após o período de 2 anos de exercício. Inciso 2º. Inamovibilidade, salvo a remoção por motivo de interesse público, observado o disposto no inciso 8º do artigo 98 desta Constituição. Inciso 3º. Irredutibilidade do subsídio,
ressalvado o disposto no caput nos parágrafos 1º e 7º do artigo 24 desta Constituição e nos artigos 150, caput, inciso 2º, e 153, caput, inciso 3º, e parágrafo 2º, inciso 1º, da Constituição da República. Parágrafo 1º. O magistrado vitalício somente perderá o cargo em decorrência de sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 2º. Os tribunais estaduais poderão, pelo voto da maioria de seus membros e assegurada ampla defesa, decidir pela exoneração, por ato ou por omissão ocorridos durante o biênio do estágio, do magistrado de carreira. Inciso 1º. Manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo. Inciso 2º. De procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro das suas funções, ou. Inciso 3º. De insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o bom desempenho das atividades do Poder Judiciário. Parágrafo 3º. Dar-se-á exoneração, com automático afastamento das funções, ainda que o ato respectivo seja publicado após o biênio. Artigo 101. O subsídio do magistrado será fixado em lei, com diferença não superior a 10% nem inferior a 5% de uma categoria da carreira para a subsequente, e não poderá exceder a 90,25% do subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 1º. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo 2º. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo 3º. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo 4º. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Parágrafo 5º. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Artigo 102. Ao magistrado é vedado: inciso 1º. Exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Inciso 2º. Receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo. Inciso 3º. Dedicar-se à atividade político-partidária. Inciso 4º. Receber, a qualquer título ou pretexto, auxílio ou contribuição de pessoa física ou de entidade pública ou privada, ressalvadas as exceções previstas em lei. Inciso 5º. Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou por aposentadoria ou exoneração, antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo. Artigo 103. Compete privativamente. Inciso 1º. Aos tribunais de 2º grau. Alínea A. Eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes e dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Alínea B. Organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correcional respectiva. Alínea C. Prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei, Alínea D. Conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados.
Inciso 2º. Ao Tribunal de Justiça. Alínea A. Prover os cargos de juiz de carreira da Alínea B. Expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do Poder Judiciário, ressalvada a autonomia administrativa do Tribunal de Justiça Militar. Alínea C. Por iniciativa de seu presidente, elaborar o regimento interno e organizar sua secretaria e os serviços auxiliares, e os dos juízos que lhe forem vinculados. Parágrafo único. Para a eleição a que se refere a alínea do inciso 1º, terão direito a voto todos os membros do tribunal. Artigo 104. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça propor ao Poder Legislativo, observadas as limitações desta Constituição. Inciso 1º. A alteração do número de seus membros. Inciso 2º. A criação e a extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes. Inciso 3º. Revogado pelo artigo 49 da Emenda à Constituição nº 84, de 22 de dezembro de 2010. Inciso 4º. A revisão da organização e da divisão judiciárias, bienalmente. Inciso 5º. A criação de novas varas,